Olá, estamos começando mais uma edição do Milênio Notícias, hoje 27 de janeiro de 2015, uma terça-feira. Veja os destaques desta edição. Pastilha colocada na água extermina o pernilongo. Medo de dirigir? Veja a solução. Petrobras justifica o aumento da gasolina, mas nós pagamos a conta. E mais, Grupo Teatral Paixão de Cristo realiza o seu primeiro encontro de 2015. E ainda, bairro Lagoa Dourada recebe melhorias. É só um instante e já voltamos. Boa tarde. Na semana passada mostramos aqui na TV Milênio algumas sugestões para armadilhas para o pernilongo. Hoje você verá uma pastilha que impede a proliferação deste inseto. É difícil acreditar que uma larvinha destas pode ser tão perigosa. Só no ano passado, 47 pessoas morreram infectadas pelo vírus da dengue, que tem como vetor um mosquito que, antes de crescer, passa por essa fase na água. Foi pensando nisso que pesquisadores da UFMG desenvolveram um dispositivo que combate as larvas e, assim, diminui o risco da dengue. A partir do momento que ele está mergulhado na água, ele flutua na superfície, como está aqui exemplificado, e nessas condições, com energia solar, ele libera uma substância química que é tóxica à larva. A tecnologia contribui também para o combate de vetores de outras doenças que possuem fase aquática, assim como a febre chikungunya, a febre amarela, a malária e a febre do Nilo. A pastilha pode ser usada na caixa d'água e nos vasos de plantas. E para se adaptar à calha das casas, ela assume outra versão. Essa manta é também tratada da mesma forma, ela pode adaptar a geometria da calha e aí reduzir a proliferação de larvas na calha ou então em cima de lajes que não tenham telhados. Para fabricar 1000 dispositivos como este, foram gastos cerca de R$3. Cada um deles pode durar de 2 a 3 meses e, como não é tóxico, não atrapalha em nada a qualidade da água. Há uma empresa financiando essa pesquisa e ela já está em processo de transferência de tecnologia junto ao UFMG e ela deve, em breve, colocar esse produto para testes na Anvisa. Com o calor e as chuvas, é um ambiente propício para a proliferação desse inseto, então o jeito é prevenir. E você está pensando em abrir uma empresa? Quer ser o seu próprio patrão? Então veja as dicas. Pãozinho com manteiga e café com leite. A primeira refeição do dia é literalmente o ganha-pão de Cristiana. Foi por acaso que a empresária descobriu na construção civil uma forma de lucro. No início, o produto servido era comprado de uma padaria. Com o passar do tempo, o negócio foi crescendo. 40 cafés por dia, 70, 4.600 e hoje são 22.000. Quase deu separação aqui em casa, porque meu marido, que era parte financeira, ficou maluco, né? Fez um mutirão, conseguiu me entregar. Com a recente queda no setor de construção civil, Cristiana começou a atuar na área empresarial. Experiente, a empresária dá a dica para quem quer abrir um negócio. O essencial é trabalho e matéria-prima boa. É o leite que meu filho de 6 anos toma, que minha filha de 7 anos toma. Eu trabalho com café extra forte de primeira qualidade, é o café que toma na minha casa. Assa 1h da manhã, 1h30, o pão de sal, higiene. São essas coisas que você tem que ter o básico para a alimentação dar certo. De acordo com o Sebrae, no Brasil existem mais de 4.500.000 microempreendedores individuais. Minas Gerais está atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, contabilizando cerca de 480.000 pequenos empresários. Laila engrossa o time de quem põe a mão na massa. Há 5 anos deixou a profissão de jornalista e se aventurou no glamouroso mundo da moda, sua grande paixão. A empresária investiu cerca de R$8.000 na abertura do negócio. No início, a estilista teve que driblar a pouca experiência na área de moda, sem falar na questão gerencial. Eu acho que se eu tivesse adiado um pouco a abertura da empresa e tivesse me capacitado, eu acho que teria me facilitado bastante. A ideia agora é expandir para outros estados. A conquista do primeiro lugar no concurso de novos talentos abriu as portas para o próximo desafio, um espaço no maior evento de moda em Minas. É muito, muito trabalho, mas você faz o que você ama, então eu acho isso maravilhoso. Abrir o próprio negócio é muito bom, mas não esqueça que o trabalho é dobrado.
O Departamento de Obras de União da Vitória atua em diversos pontos da cidade, tanto no urbano quanto no rural. O bairro Lagoa Dourada é um dos bairros que está passando por uma readequação completa, visando melhorar o bem-estar de toda a população que transita pelas vias do bairro. Nós estamos fazendo um trabalho diferenciado de alargamento das ruas, sendo feito um revestimento com argila, aí numa faixa de 30 a 40 centímetros em argila, e após isso um trabalho de compactação e revestimento com britas. Estamos fazendo também um número correto e adequado de bocas de lobo, abrindo áreas com novas tubulações, fazendo um trabalho para que não tenha mais os problemas de erosão e o desgaste de solo, fazendo com que aquele bairro realmente receba o trabalho bem feito por parte do Departamento de Obras, com bastante técnica, para que possa resolver o problema que nós tínhamos ali de erosão naquele bairro. Você, com toda certeza, já ouviu políticos falarem palavras que ninguém entende. É o dicionário do político. As palavras estão nas manchetes dos jornais e nas capas das revistas, mas foram banidas do dicionário de muitos políticos. O ministro da Fazenda, por exemplo, elogiou o realinhamento dos preços no setor elétrico, um eufemismo para o aumento das tarifas de energia. No dicionário político, racionamento virou restrição hídrica. Multa se transformou em tarifa de contingência. Desemprego também ganhou outro nome. Redução na oferta de vagas, e apagão virou falha sistêmica. Em vez de dizer o que se quer dizer com as palavras teoricamente normais, o sujeito usa outras, daí vê se as pessoas fingem que não entendem, é qualquer coisa desse tipo. E as palavras que os políticos teimam em evitar estão em toda parte. Eu acho que eles são super criativos. Depois do imexível, a gente pode fazer qualquer mexida na língua portuguesa, porque tudo é possível, né? O discurso direto, sincero, é a melhor forma de ajudar o cidadão a tomar consciência da gravidade do problema. Independentemente da palavra usada, o sentido é o mesmo e todo mundo já está sentindo os efeitos. As estrelas começaram a brilhar. Vamos nos virar porque é escuridão geral. E a costa leste dos Estados Unidos poderá ter sua maior nevasca dos últimos anos. Estas e outras notícias no Giro pelo Mundo. O Serviço de Meteorologia emitiu um alerta de tempestade do estado de Nova Jersey à Indiana. A previsão de acúmulo de 90 centímetros de neve em algumas regiões. A população lotou os mercados para estocar suprimentos. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, pediu que as pessoas evitem trafegar pelas estradas e fiquem em casa. No Havaí, a Guarda Costeira divulgou imagens de um paraquedas acionado de um avião que ficou sem combustível. O monomotor pousou no Oceano Pacífico, próximo à costa da Califórnia. O piloto escapou sem ferimentos. Na Itália, o Ministério Público pediu pena de 26 anos de prisão para Francesco Schettino. O capitão é acusado de homicídio múltiplo e abandono do cruzeiro Costa Concórdia 3 anos atrás. 32 pessoas morreram após o navio naufragar na costa oeste italiana. O caso vai a julgamento no mês que vem. Cerca de 500 homens estão presos em uma mina de carvão em Donetsk, no extremo leste da Ucrânia. Uma bomba explodiu, interrompeu a eletricidade do local e dificulta o resgate. Há 9 meses, a região enfrenta conflitos entre tropas do governo e separatistas pró-russos. A Igreja Anglicana da Inglaterra ordenou hoje a primeira bispa da história. Elizabeth Lane tem 48 anos. A igreja foi fundada em 1534 pelo rei Henry VIII. A cerimônia foi realizada na Catedral Gótica da cidade de York. E veja as principais notícias que ganharam destaques nos jornais de nossas cidades. Estes são os destaques do jornal O Iguaçu. Praça Visconde de Nácar é o primeiro espaço público que passará por reformas. E Cruz Machado recebe delegacia itinerante. Estes são os destaques do jornal O Comércio. Cidades irmãs perdem Moacir de Melo. E
câmeras de segurança já estão em Porto União. Daqui a pouco, você conhece pessoas que têm medo de dirigir? E ainda, o aumento da gasolina tem justificativa. É só um instante e já voltamos. Veja agora a previsão do tempo para hoje e também o nível do Rio Iguaçu. De acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 30 e a mínima poderá atingir os 17 graus. Para quarta-feira, de acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 27 e a mínima poderá atingir os 17 graus. Para quinta-feira, a provável temperatura máxima prevista será de 26 e a mínima poderá atingir os 16 graus. Nível do Rio Iguaçu, 2,41 metros. Você conhece pessoas que têm medo de dirigir? Pois é, empresas especializadas estão disponibilizando o serviço acompanhado de psicólogo, realizando assim o sonho de muitos futuros motoristas. Conceição tirou a carteira de motorista em 2005, mas nunca dirigiu sozinha. Motivo: medo. É um pavor tremendo quando você vê todos os carros do seu lado, você sente que o puxão está saindo. Ela se matriculou em um centro de formação de condutores especializado nesse tipo de trauma. Até agora já foram 8 aulas. Em aproximadamente um mês, ela vai poder dirigir sozinha. Segundo o instrutor, o treinamento é diferenciado. A gente trabalha com projetos. O que é esse tipo de projeto? Determinamos um projeto da casa da pessoa ao trabalho. Né? A gente vai diversificando nesse ritmo de ir e vir. Aí vai dando essa liberdade, depois a gente faz um trabalho chamado escolta, que a pessoa vai no próprio carro e a gente vai seguindo o carro dessa pessoa até ela ter autonomia, independência total para dirigir no fluxo do dia a dia aí. Assim como a dona Conceição, ter medo de dirigir é mais comum do que se imagina. Dentre as vítimas da chamada síndrome do carro na garagem, 85% são mulheres entre 30 e 45 anos. Mas não são só elas que têm medo de dirigir. Existem homens também que têm medo de dirigir, não é uma coisa só mulheres que têm, não, existe homem. A maioria dos clientes são mulheres, mas existem alguns clientes homens também. É comum a todos os sexos e idades. Geralmente são pessoas que se cobram muito, querem fazer a coisa muito certinha, né? Tem traços de perfeccionismo, tem medo de errar, de ser criticada. Nesta clínica escola existem aulas práticas e teóricas e também dinâmicas de grupo. O aluno vai gradativamente para o trânsito com auxílio da psicóloga. Vilma chegou desacreditada. Após 8 meses de aula, ela já sai por aí dirigindo. É uma realização, é uma conquista. Eu nunca acreditei que eu fosse dirigir na minha vida. Se você se encaixa nesse padrão, procure sempre o apoio de um psicólogo. E os clareadores dentais, com o máximo de 3% de peróxido, não poderão ser mais vendidos em mercados. Os clareadores dentais com concentração maior do que 3% das substâncias peróxido de hidrogênio e peróxido de carbamina, como estas fitas adesivas, só poderão ser vendidos mediante prescrição de um dentista. A norma foi publicada na última semana pela Anvisa e busca prevenir danos decorrentes do uso indiscriminado destes produtos sem a devida prescrição de profissionais habilitados. A regulamentação vale a partir do segundo semestre deste ano, tempo hábil para ajustes necessários a toda a cadeia de distribuição destes clareadores dentais. Depois deste prazo, os clareadores só poderão ser vendidos em farmácias e não mais em supermercados e pela internet. O Conselho Regional de Odontologia defende a medida e alerta para os riscos da automedicação. Já pensou se a população pudesse chegar em cada farmácia de manipulação ou farmácia nas drogarias e comprasse botox e começasse a aplicar no rosto para tirar ruga, etc., né? Estaria infringindo uma área que é dos profissionais de saúde da área médica. O profissional cirurgião dentista, ele é capacitado, orientado a utilizar adequadamente conforme a especificidade de cada paciente. Carolina orienta sempre seus pacientes sobre o uso correto do gel clareador. Esse gel, ele é um ácido, e esse ácido usado, indiscriminadamente pode causar alguma sensibilidade, tanto no dente quanto na gengiva do paciente. Gustavo segue à risca e sorri feliz com o resultado.
Você não vai simplesmente se arriscar, fazer um clareamento que vai daqui pouco tempo acabar e você ter que fazer de novo. Então, consulte o seu dentista antes de fazer experiências. E a Petrobras justifica o aumento da gasolina, que devido ao recolhimento do PIS, COFINS e da própria CID, são impostos que serão repassados para os postos e, é claro, para o consumidor. O aumento ficará entre 7% e 10%. Com a medida do governo, o preço da gasolina nas refinarias vai ficar 22 centavos mais caro e do diesel 15 centavos. Foi uma opção governamental de estimular o etanol. Ao tributar os combustíveis fósseis derivados do petróleo, o governo quis dar um estímulo ao consumo do etanol. A Petrobras já informou que repassará ao mercado o aumento do PIS, COFINS e da CID, que é a taxa sobre a venda de combustíveis que estava zerada desde 2012. Os postos farão o mesmo para o consumidor. A cadeia produtiva não tem como absorver um aumento da carga tributária tão alta. Então esse aumento com certeza será imediato. Isso passa a valer a partir do dia 1º de fevereiro, quando começa a ser cobrada de fato a nova alíquota de PIS e COFINS para gasolina e diesel. Funciona assim. A refinaria repassa o valor para as distribuidoras para os postos e os postos para o consumidor. Segundo especialistas em economia, o valor final para o motorista aqui na bomba deve ter um reajuste entre 7% e 10%. Assim, o litro da gasolina pode chegar a R$ 3,20 nos postos e do diesel R$ 2,75. A gente vai sentir não só a curto prazo, mas a médio e longo também. Eu entendo que não foi um bom reajuste, não. O povo que se lasca. Essa que é a verdade. O motorista ainda tem razão. Sempre sobra para o consumidor. A seguir, Ancine abre inscrições e ainda os diretores de escolas municipais poderão ter aumento de salário. E estão abertas as inscrições para os interessados na produção independente do audiovisual. Os interessados poderão acessar o site www.fsa.ancine.gov.br e ver o regulamento para adesão. As categorias estão divididas em documentários, animação, infantil, entre outros. Veja a nossa chamada. O Brasil de Todas as Telas é o maior programa de financiamento ao audiovisual da história do país. Oferece uma linha inédita de investimento para a produção de conteúdos destinados às TVs públicas, no valor de R$12 milhões por região, totalizando 60 milhões. Serão produzidas 260 horas de programação em séries de ficção, documentário e animação para os públicos infantil, jovem e adulto. Se você é produtor independente, inscreva-se até 26 de fevereiro. Saiba mais no site do FSA, Ancine e Governo Federal. Diretores das escolas municipais de União da Vitória poderão ter seu salário aumentado. Os alunos da rede pública de ensino retornam às aulas no dia 5 de fevereiro. Mas não é somente os alunos que retornam. Professores, equipe pedagógica e diretores já voltaram às atividades. Segundo o prefeito de União da Vitória, Pedro Ivo, a educação no município tem avanços. E um desses progressos é melhorando o salário dos diretores de escolas. Nós temos que trabalhar durante esse ano. A ideia é nós discutirmos mais com os diretores, alguns cursos de capacitação nessa área. Por outro lado, se nós percebemos que algumas escolas têm diferencial em relação às outras, isso se deve muito à criatividade e à ação do diretor. Quando tem um bom diretor à frente. Claro que não é só o diretor, mas o pedagogo é muito importante também, que a qualidade do ensino passa por esse trabalho do pedagogo. A equipe toda é treinada, capacitada. Quando tem isso numa escola, a gente chega numa escola e percebe o diferencial. Aumentando o salário dos diretores, haverá um líder administrativo mais ativo e eficiente. Tudo para melhorar a qualidade do ensino em União da Vitória. Eu estou melhorando a questão salarial do diretor. Contra muita gente, às vezes, que acha, mas não é o caso tal. Diretor, para fazer uma dedicação, tempo integral, para se preocupar com a escola, tem que ganhar mais. Tem que ter um bom salário. Se tem um bom salário, há uma disputa maior também, o diretor também fica mais animado
Então, nós estamos com um compromisso aí de dobrar o valor do que tinha, né, até o final da nossa gestão. E segundo o prefeito Pedro Ivo, em 2016, a gratificação do diretor será o mesmo que ganha um professor do nível B1. A seguir, de indicadores econômicos, o Grupo Teatral Paixão de Cristo realiza seu primeiro encontro de 2015. É só um instante e já voltamos. E veja agora os indicadores econômicos para esta terça-feira. O dólar comercial cotado em 2,58 para a compra e 2,59 para a venda. O dólar turismo cotado em 2,54 para a compra e 2,69 para a venda. O euro está cotado em 2,92 para a compra e venda. O Grupo Teatral Paixão de Cristo do Distrito de São Cristóvão já é reconhecido pelo belo espetáculo cultural que vem apresentando já há quase 20 anos nas cidades irmãs. Realiza seu primeiro encontro de 2015. E no último dia 25, o grupo se reuniu na Igreja Nossa Senhora da Salete para o seu primeiro encontro do ano, onde já iniciam os preparativos para a encenação da peça Paixão de Cristo, que geralmente é apresentada durante a Semana Santa. Porque não é simplesmente uma encenação. Você vai pegar, faz um estudo da Bíblia, porque é tudo baseado em textos bíblicos, né? E fazer os jovens ter um momento de oração, um momento de reflexão. E, querendo ou não, se você forma cidadãos, né, que vão levar essa mensagem. Um dia, alguns aí, por exemplo, vão ter filhos, eles vão levar, vão levar a mensagem dizendo Cristo, né? Isso aí isso que é importante, né? Você está num momento de fortalecimento espiritual, isso que é o importante para a gente. A peça Paixão de Cristo dramatiza a vida, paixão, morte e a ressurreição de Jesus Cristo para os moradores de União da Vitória e região. Com cerca de 30 a 40 integrantes, o grupo procura reacender a fé dentro do coração de cada um. A função do grupo hoje é levar uma mensagem de esperança e que nem tudo está perdido, né? Principalmente começando pelos jovens. A gente vê bastante jovem desgarrado da igreja, desgarrado da palavra de Deus, né? E a gente enxerga que o grupo de teatro consegue trazer esses jovens para dentro da igreja de volta. A gente tem jovens aqui com 9 anos de idade, crianças, né? Mas fazendo o papel de pessoas grandes num grupo de teatro. Tem sua função essencial, são a nossa chave, né, para a gente dar espírito para esse teatro crescer. E para esse teatro crescer, ele precisa de mais gente. Então, as crianças que veem crianças participando, jovens que veem jovens participando, fazem com que essa palavra cresça cada vez mais, que esse grupo cresça cada vez mais, e é essa a mensagem que o grupo de teatro tem que levar, que é esperança e sempre amor. Por ser uma organização sem fins lucrativos, o grupo conta com o apoio de todos para continuar com as apresentações. A gente corre atrás de patrocínios, de ajuda, sabe? Então, quanto a isso, o nosso grupo, sabe, a gente só tem a agradecer, principalmente nessa área, essa parte de divulgação na nossa cidade. Meu Senhor, nada de mal faças a esse homem, pois hoje eu tive um sonho que lhe diz respeito. Pai, em suas mãos, entrego o meu espírito, Pai. Quem quiser fazer parte do grupo ainda dá tempo. Procure a organização do Grupo Teatral na Igreja Nossa Senhora da Salete, em São Cristóvão. E nós vamos ficando por aqui. Para você, uma boa tarde. Lembrando que às 19 horas tem a segunda edição do Milênio Notícias. Até lá!